Olá, meu coração, tudo bem? Hoje eu não vim aqui só para te trazer uma dica de saúde. Eu vim te trazer um alerta e que vai ser o divisor entre uma vida longa e cheia de saúde ou uma vida marcada por doenças e limitações. Depois, eu vou te dar um plano de ação para a próxima vez que você for aí no supermercado. Vamos te desinflamar em 21 dias. Mas primeiro, olha aí ao seu redor. Por que a gente está vendo tantas pessoas, cada vez mais jovens, sofrendo infarto e sofrendo AVC? Porque mesmo com tanta tecnologia na área médica, as pessoas parecem mais inflamadas, mais doentes. E a resposta está no que você está colocando no seu prato todo dia. Eu sei que você busca viver mais e com qualidade, mas existe um vilão, um inimigo que não faz barulho, mas está lá, nesse exato momento, alimentando uma cascata inflamatória dentro do seu corpo, a perigosa inflamação crônica de baixo grau. Imagina que o teu corpo é uma casa de madeira. A inflamação aguda, aquela que acontece quando você corta o dedo, é como se fosse um pequeno fósforo que acende e se apaga rápido. Mas a inflamação crônica, meus amigos, é como se houvesse um curto-circuito acontecendo o tempo todo. Você não vê o fogo, não sente o calor imediato, mas as vigas da casa estão sendo consumidas dia após dia. Quando você percebe, a estrutura ela desaba. Na medicina, esse desabamento se chama infarto, se chama câncer, Alzheimer. E hoje, baseado em evidências científicas e os consensos das maiores sociedades de cardiologia do mundo, eu vou te revelar qual é o pior alimento, o combustível principal dessa fogueira. Sou o Dr. Roberto Iano, médico cardiologista. Gostaria primeiro que você se inscrevesse no meu canal. Você pode curtir e compartilhar também. Assim, a gente espalha informações confiáveis para muita gente que ainda acredita em vídeos aí realizados por inteligência artificial. Porque aqui o conteúdo vem de pesquisas, de conhecimento e de experiência médica. Muita gente acha que o problema do coração é apenas o colesterol alto, mas a ciência já comprovou que o colesterol ele só se torna perigoso quando ele encontra um ambiente inflamado. Quando suas artérias estão inflamadas, a parede interna delas, que é o que a gente chama de endotélio, fica rugosa, ela fica machucada. E esse que é o terreno inflamado, que o colesterol gruda e começa a formar ali as placas de aterosclerose, as placas de gordura. A Sociedade Brasileira de Cardiologia e a American Heart, elas são muito claras. A inflamação é o gatilho que faz a placa romper e causar um infarto ou um AVC. Tópico 1. Como medir a inflamação? No consultório, por exemplo, eu posso pedir um exame chamado proteína C reativa ultrassensível, ou PCR. Se o teu PCR está alto, não importa se seu colesterol está bom, você já tem algum risco ali do coração. Essa inflamação crônica não causa ali dor nas articulações ali necessariamente, mas ele inflama as suas células, ele oxida as suas proteínas, danifica o seu DNA e deixa o seu sistema imune em estado de alerta 24 horas por dia. É um cansaço metabólico que destrói tua vitalidade. E o que você come aí todo dia vai decidir então se esse PCR ele vai subir ou ele vai descer. Tópico 2. O pior alimento é esse. Então, pessoal, que alimento é esse que mais inflama o corpo do que nutre o corpo? O pior alimento, aquele que é o campeão em alimentar a inflamação do seu corpo, é o açúcar adicionado. Ele está presente em alguns alimentos que você consome aí todos os dias e você nem percebe. O açúcar adicionado não é o das frutas. Apesar das frutas terem frutose, elas não causam mal para a saúde, porque vêm acompanhadas das fibras da fruta. Eu jamais te proibiria de comer frutas. Pelo contrário, o ideal é que você coma 3 porções de frutas todos os dias. Mas aqui eu estou falando daquele açúcar refinado da mesa, do xarope de milho ali rico em frutose, da maltodextrina escondida no teu suco natural de caixinha, do seu iogurte ali que até parece fit, mas ele não é. Estudos mostram que pessoas que consomem 25% ou mais ali das suas calorias em açúcar têm um risco 2 vezes maior de morrer por doenças cardíacas. Quando comparado aqui aquelas pessoas que comem menos do que 10% de açúcar adicionado. Quando você ingere esse tipo de açúcar refinado, você causa um pico de glicose tão alto que o teu corpo ele entra em pânico. E esse excesso de açúcar vai acelerar o processo da aterosclerose e vai promover o envelhecimento vascular precoce ali das suas artérias. Na prática, vai haver uma elevação do PCR e os seus exames vão mostrar também disfunção no endotélio dos seus vasos sanguíneos. Tópico 3. Em quais alimentos a gente encontra açúcar adicionado? As principais fontes são as bebidas açucaradas, como refrigerantes, suco de caixinha, os chás prontos, os energéticos, até aquele isotônico ali que você toma ali depois do treino. Sabia disso? Tem muito açúcar também em produtos de padaria, de confeitaria, nos bolos, nas tortas, nos donuts, nos biscoitos, bolachas, cereais matinais. Cuidado com os iogurtes aromatizados, nas bebidas lácteas adocicadas. Cuidado ali com aqueles iogurtes ali que tem sabor.
Os doces, balas, chocolates, nas sobremesas prontas. Muito comum também a adição de açúcar em molhos prontos, em condimentos ali como ketchup, molho barbecue, aqueles molhos prontos para salada. E tem muita gente que se engana com rótulo light, achando que é saudável. Na verdade, eles podem ter um pouco menos de gordura, mas acabam compensando nos açúcares e nos adoçantes. E para quem não sabe, os embutidos, como salame, presunto, salsicha, também costuma ter bastante açúcar adicionado. Então, para identificar tudo isso que eu estou te falando, o ideal é sempre ler a lista dos ingredientes ali de cada alimento. Eu sei, a gente vive num tempo em que é comum comprar um molho de tomate pronto ali, comprar uma coisa industrializada, até para aliviar a correria do dia a dia. Mas quando você estiver no mercado, presta atenção nos rótulos e descarte da sua lista os produtos ali que têm açúcar adicionado. Então, se tiver escrito xarope de milho, maltodextrina, sacarose, dextrose, xarope de arroz, maltose ou mesmo açúcar, aí você não leva para casa. Então olha aí quanta coisa que você aprendeu que você deve evitar a partir de agora. Tópico 4. O que comer para desinflamar em 21 dias? O que você vai fazer então quando você for aí no supermercado aí a próxima vez? Primeiro, você vai aplicar a regra dos ingredientes. Se no rótulo você vê ali mais do que 5 nomes, ou se você ali não consegue pronunciar metade dos nomes aí, você não leva para casa, porque aqui a gente prioriza a comida de verdade. Então foca em vegetais, proteínas de alta qualidade, gorduras boas como as do azeite de oliva e do abacate, e consuma ali carboidratos complexos e mais ricos em fibras. A fibra é o antídoto natural do açúcar e da gordura saturada, porque ele reduz a velocidade de absorção do açúcar, evitando o pico de insulina e assim reduzindo rápido a inflamação. E se você sente que você é viciado em doces, saiba que isso é um processo químico mesmo. O açúcar ativa as mesmas áreas de recompensa no cérebro que as substâncias ilícitas. A boa notícia é que suas papilas gustativas vão se renovando. Se você persistir por 14, 21 dias aí, reduzindo drasticamente o açúcar, o teu paladar vai mudar. E aí você vai começar a sentir o sabor real ali dos alimentos naturais. E aí se você não sabe o que colocar no prato aí, presta atenção que eu vou te dar uma dica de ouro agora. Pega o teu prato de comida ali, corta ele no meio. 50% dele, você coloca ali legumes e folhas verdes. Essa é a base mais importante. E essa metade do teu prato precisa ter variedade, ela tem que ficar ali colorida. Dá para usar alface, rúcula, espinafre, agrião, couve. Aí você pode colocar alguns legumes crus ou cozidos, um brócolis, uma couve-flor, abobrinha, berinjela, pimentão, cenoura, tomate, pepino. E aqui nessa metade, então, a gente tem as fibras, as vitaminas, os minerais, os antioxidantes. Aí, pegou metade ali e separou. Em 1/4 do prato, ou seja, 25%, você vai focar em proteínas magras. Aqui vai estar o alicerce para a reparação do seu corpo. Aí dá para colocar um filé de frango ou de peixe, colocar ovos, uma carne vermelha ali mais magra, um patinho, uma senha ou mesmo um filé mignon. Se você não quiser comer carne, você pode colocar ali um feijão, uma lentilha, um tofu, um grão de bico, que essas são fontes de proteína vegetal. Porque todo mundo tem que consumir proteína para construir músculos fortes e até para promover saciedade e evitar os picos de fome e evitar compulsão. Porque muita gente chega no consultório me falando que sente ali fome o dia inteiro, mas será que essa pessoa consome proteína o suficiente? Então lembra disso. Quem come ali muito carboidrato sente fome o tempo todo. Mas voltando no prato, aí você pega o restante ali, os últimos 25%, e você preenche com carboidrato complexo. Esse quarto ali do prato vai te dar a energia necessária aí para o teu dia. Aí você coloca arroz integral, quinoa, batata doce, mandioquinha, purê de abóbora, um macarrão integral. Aí você pega no final, usa um pouquinho de azeite de oliva extra virgem para regar os vegetais ali do teu prato. Aí você vai estar consumindo também uma gordura boa. Ou coloca um punhadinho ali de castanha, ou come um pouquinho de abacate ali também, que fica uma delícia. E aí você também vai estar consumindo gordura boa. Aí o que você faz? Você vai dividir o prato assim, depois bate uma foto e me marca lá no Instagram. Amigos, o açúcar adicionado pode até dar um prazer de alguns segundos ali na tua língua, mas ela está roubando os seus anos de vida. Ela está enferrujando as suas artérias e está te inflamando por dentro. Escolher o que você come é o maior ato de amor próprio. Então faça isso. E se essa informação fez sentido para você, se ela abriu seus olhos, não guarda isso para você. Compartilha esse vídeo no grupo da família, manda para aquele amigo que você sabe que abusa ali dos doces, dos processados. Você pode estar salvando um coração hoje. Não se esquece de se inscrever no canal. E minha missão aqui é trazer sempre a verdade científica para que você viva mais e viva melhor. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.